Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 8. Versículo de número 22 até o versículo de número 25. Aleluia. Lucas, capítulo de número 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Não foi desse jeito, né? Foi mais trágico. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Amém? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu quero meditar com vocês essa noite nessa pergunta que os discípulos fizeram ao olhar para Jesus. Quem é este? Me ajuda aqui um pouquinho, Juarez, segura o microfone aqui para mim. Eu pedi para o custódio trazer 2 copinhos de água para mim. Eu quero que você me responda uma coisa, você que é universitário, estudante: quais são as propriedades, as características da água? A água, ela não tem? Vamos lá, gente, tem 3 coisas que a gente aprende lá na escola, desde o prezinho, que não pode existir na água. Qual que é? Cheiro, né? Cor e sabor. É isso? Então a água, ela não tem cheiro, a água não tem cor e a água não tem sabor. Se tiver uma dessas coisas, fique preocupado, a água não é boa. Só que aqui está nas minhas mãos, querido, 2 copos de água. Uma água, um desses 2 aqui, tem água lá do filtro. E outro que está na minha mão, tem a água da torneira. Aí eu pergunto para você: a água da torneira é boa para beber, sim ou não? Mas eu quero perguntar para você: você sabe me dizer qual dos 2 é da torneira e qual é do filtro? Dá para saber, sim ou não? Como é que eu sei qual a água que eu devo beber? Eu preciso saber a fonte, sim ou não? Se eu falar para você que a água ali do filtro, você vai lá e bebe. Se eu falar para você que a água da torneira, você não vai beber, porque você confia na fonte. É isso, sim ou não? Não é? Vocês estão vendo aí esses dias na televisão, obrigado, Juarez, que pessoas estão morrendo lá em Minas Gerais por causa de uma contaminação numa certa marca de cerveja. Pessoas estão nos hospitais, tem gente que já morreu por causa que tomou, né, ali aquela cerveja contaminada. E o que eu quero dizer com isso, querido? Você vai entender daqui a pouquinho. Muitas das vezes nós vemos, e a pergunta que eu quero introduzir a vocês nessa noite foram as mesmas que os discípulos fizeram neste episódio. O que levou eles a perguntar isso? Então você vai entender aí na leitura da palavra que eles estavam, né, indo de um lado ao outro num barco, atravessando um lago. Jesus estava em determinado lugar, disse aos seus discípulos: entrem no barco e vamos para o outro lado. Você vai poder observar no texto que provavelmente eles não saíram de lá com chuva.
Eles saíram para entrar no barco e aparentemente estava tudo bem, não tinha nenhum problema. Jesus mandou, entrou todo mundo no barco, bem provável que fosse ao cair da tarde, já à noite, porque diz a palavra que Jesus estava cansado e ele adormece. Mas no meio do caminho vem algo inesperado, uma tempestade. E a tempestade foi tão forte, que deixou os discípulos totalmente apavorados. Se você ler este texto lá em Mateus capítulo número 8, no versículo 26, Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Se você ler esse texto lá em Marcos, você vai observar que Marcos diz que eles estavam apavorados. No livro de Lucas que nós lemos aqui, eles estavam amedrontados e admirados. Ou seja, aquela tempestade causou tanto pavor, tanto medo naqueles discípulos, que eles acharam que eles iam morrer. Foi tão violenta aquela tempestade que apareceu para eles de repente, que eles acharam que iam morrer. Mas aí nós vemos então que quando eles clamam, e Jesus então se levanta, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, dá uma ordem à tempestade, e tudo se acalma. E é nesse episódio então que os discípulos olham para Jesus e perguntam assim entre eles, admirados: quem é este? Quem é este? E aí, queridos, é por isso que eu passei essa ilustração rápida a respeito da água, porque nós vamos observar, como eu falei para vocês, você não vai conseguir observar aqui, em nenhum momento, distinguir qual é a água boa, qual é a água ruim, qual é a água que vai fazer bem para você, e a água que vai te fazer mal. Mas é interessante que aqui uma das coisas que a Bíblia nos diz que Jesus ele é a água viva. E a pergunta que eu quero aqui meditar com vocês nessa noite, nós estamos diante da mesa do Senhor. Que Jesus que você tem seguido? Que Jesus que tem sido apresentado para nós ultimamente? Que Jesus Cristo, será que nós estamos realmente indo na fonte correta e bebendo da água certa? Será que nós estamos realmente recebendo e tendo discernimento que a fonte que vem, a água certa de Jesus? Por quê? Porque muitas das vezes que nós temos visto que está sido pregado um Jesus materialista. Muitas das vezes nós temos visto e corrido atrás de um Jesus materialista, um Jesus que dá isso, um Jesus que dá aquilo, um Jesus que dá a chave de não sei do que, um Jesus que vai te deixar rico, um Jesus que diz para você: traga a sua oferta, seu dízimo, seu voto, traga isso, seu salário, dê isso, dê aquilo, sua casa, venda isso, porque Ele vai te deixar milionário. E aí nós temos visto que esse movimento tem crescido a cada dia mais, porque as pessoas querem buscar um Jesus materialista. Hoje nós estudamos, na revista, o milagre da multiplicação dos peixes. Jesus ele foi lá e multiplicou o peixe, os pães, e alimentou toda aquela multidão. Mas certa feita, Jesus ele vai começar a dar uma palavra dura para aquelas pessoas, e aí todos começaram a dar no pé. Porque eles estavam interessados num Jesus materialista. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ficar me preocupando agora? Olha lá, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou todo esse monte de gente. Vamos andar com Jesus todo dia agora, porque nós vamos ter a barriga cheia. Vamos andar com Jesus agora, porque agora vai ser moleza. Não vai faltar nada na minha casa, porque Jesus vai agora multiplicar todo dia. E aí nós vemos pessoas que buscam um Jesus materialista, atrás de bens materiais. Um Jesus que abençoa, um Jesus que tem que me dar o que eu quero, um Jesus que tem que me abençoar. Afinal, aquelas frases de efeito que a gente vê de vez em quando num carro ou num para-choque de caminhão: não sou filho do dono, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
E aí a gente acha que nós temos, né, o privilégio, o direito, a ousadia de querer um Jesus que tem que nos dar tudo o que a gente precisa. E se faltar alguma coisa, a gente começa a colocar Jesus na parede. Por que ele não está dando? O que está acontecendo? Muitas das outras vezes que nós estamos vistos e tendo sido pregado, um Jesus milagreiro. Um Jesus que só serve para fazer milagre. E aí nós vivemos muitas das vezes fazendo campanhas e campanhas e títulos e mais títulos, buscando um Jesus que tem que fazer um milagre na minha vida, querendo um Jesus milagreiro. Eu tenho que entrar aqui na igreja e Jesus tem que fazer um milagre hoje. Se ele não fizer, eu não sirvo mais ele. Se Jesus não fizer um milagre aqui para mim hoje, ele não serve mais para mim. E as pessoas vão pulando às vezes de lugar em lugar, de casa em casa, de profeta em profeta, de pregador em pregador, buscando um Jesus milagreiro. Não é que Jesus não faça milagres, eu quero que você entenda o que eu quero dizer para você. As pessoas estão muitas das vezes correndo atrás de um Jesus apenas milagreiro, um Jesus que tem que fazer um milagre na minha vida. Muitas das vezes temos pregado, né, na mistura do Jesus materialista com o Jesus milagreiro, um Jesus que tem que ser servo. Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Jesus faz isso para mim. Eu determino que o Senhor faça tal coisa para mim. Eu duvido que você chegar amanhã no emprego que você trabalha e determinar alguma coisa para o seu patrão. Vai lá amanhã e diz: eu determino que você me dê um aumento de 50%. Ele vai falar: eu determino que você passe no RH. Não é? E a gente olha para Jesus e às vezes quer encostá-lo na parede e começar a pressioná-lo e dizer: me abençoa, me dá, porque ele parece que é o meu servo. Ele parece que tem que estar à minha disposição para fazer o que eu quero. Essa daqui é muitas das vezes que da água que é servida da torneira. Parece boa, fala de Jesus, fala da palavra, mas é uma água contaminada, porque não vem da fonte. Você precisa saber, querido, a fonte da água que você está bebendo, porque Jesus é sim um Deus que abençoa. Tudo que pedimos em meu nome, se você crer, você vai receber. Jesus sim é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz o impossível sobrenatural, mas Ele não tem obrigação nenhuma de fazer, querido, aquilo que você quer. Jesus, querido, Ele veio para servir, mas agora Ele não é mais o servo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, assentado à destra de Deus. E quando Ele voltar, Ele não vai vir mais para servir. Ele virá para tomar posse daquilo que é dele, por direito, por herança, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Jesus que está lá no céu, que não é mais teu servo não, Ele é teu Senhor. E aí nós começamos a observar que muitas das vezes nós estamos confundindo a fonte e bebendo água contaminada, pensando que é água boa. E quando é que você vai perceber que a água é ruim? Quando vai começar a dar uns revertério em você. Quando começar a aparecer algum sintoma ruim em você. Aí você vai saber que você tomou água contaminada. E aí, querido, você sabe muitas das vezes quais são as consequências. Dor, remédio, vai gastar dinheiro para comprar aquele monte de remédio, vai tomar injeção, vai ficar internado, vai ter que esperar isso, fazer aquilo. Quanta dor de cabeça por causa de uma água contaminada. Mas é interessante que nós vamos observar na palavra, que essa pergunta que eu quero fazer para você também: quem é Jesus para você? Quem é Jesus que você serve? Se alguém chegasse e te perguntasse amanhã: olha, eu sei que você vai na igreja, quem é o Jesus que você serve? Como você definiria ele para alguém?
Quando você está com a família, encontra alguém do trabalho, olha, essa daqui é minha esposa. Ou a esposa encontra alguém do trabalho, esse aqui é meu marido. Olha, esse aqui são os meus filhos, é o nome, e faz isso. Olha, aquele ali, fulano, meu amigo, você intitula, diz quem é a pessoa. E se alguém chegasse para você essa noite, querido, talvez quando você for passar numa padaria para comprar seu pão, amanhã você vai trabalhar, alguém chegar e te perguntar quem é Jesus para você, como você o definiria? Como você o descreveria? E é interessante que João, que ele vai nos revelar, em algumas passagens, quem Jesus que diz que ele é. Esse Jesus que nós estamos aqui, querido, para mais uma vez tomar posse da comunhão com ele, do seu corpo e do seu sangue. E eu quero explanar com vocês aqui, quem é que João declara, que João descreve, que Jesus diz que ele é. Lá em João capítulo 6, versículo 35, Jesus vai começar a usar aqui pelo menos 8 vezes a expressão eu sou. E essa expressão, querido, se você ler alguns episódios lá em João capítulo número 6, quando Jesus ele disse isso, causou, querido, uma encrenca tremenda. Por quê? Porque quando Jesus ele vai para os seus ali os fariseus, os escribas, e vai dizer a palavra eu sou, e ele depois vai dizer antes de Abraão eu sou, ele estava definindo eu sou Deus, porque a palavra eu sou para o judeu era somente relacionada a Deus. E aí então Jesus ele vai começar, em João vai começar a nos relatar isso. Por 8 oportunidades Jesus vai descrever, não é que são apenas essas, mas eu vou me deter apenas a que João descreve. Jesus é muito, muito, muito mais coisas do que nós vamos meditar aqui. Mas a primeira está lá em João 6,35, quando Jesus declara: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Nós estamos aqui hoje diante do pão da vida, queridos. E quando Jesus ele está se descrevendo como o pão da vida, ele não está dizendo que ele é este pão. O pão aqui tem o sentido de alimento. É como se fosse uma palavra genérica para designar o alimento. Porque o pão era talvez o alimento mais precioso e mais conhecido daquele tempo. E Jesus vai dizer que ele é tão essencial para mim e para você quanto o alimento. Há um ditado aí por aí que diz lá em Minas, na terra lá do irmão Antônio e da irmã Simone, que saco vazio não para em pé. Você já ouviu dizer isso, né? Então o homem que não come, que não se alimenta, ele definha, ele fica fraco, ele não consegue trabalhar, porque o alimento é algo necessário para a nossa vida. E o que Jesus, quando ele diz eu sou o pão da vida, e nesse texto ele vai começar a dizer que a respeito do pão, porque ele vai comparar ao maná que o povo recebeu no deserto. E ele disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E aí Jesus está dizendo o que para mim e para você, querido? Para começar a responder quem é este. Ele é o nosso sustento. Jesus Cristo é o nosso alimento. Jesus Cristo, talvez se ele fosse falar essa palavra particular para você, dependendo de uns aqui, ele ia dizer: olha, eu sou o seu bife acebolado, aquele que você não fica sem. Eu sou aquele seu pão com manteiga, que você não pode ficar sem comer de manhã. Eu sou aquela sua macarronada sem massa, né, irmão Antônio? Que eu não posso ficar sem comer. Eu sou o seu arroz e feijão, que você não fica sem, você não pode ficar sem comer. Tem os irmãos que podem jantar na rua, mas tem que chegar em casa e comer o seu feijão, senão ele não dorme. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, querido, que Ele é o nosso sustento. O homem não pode viver sem Jesus. Jesus é o alimento da nossa alma.
Se eu e você não estivermos alimentados, se não estivermos renovados, não estivermos fortalecidos pelo pão da vida, nós vamos definhar, queridos. Nós vamos cair pelo meio do caminho. Nós vamos desfalecer, porque não há em nós sustento. Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é o teu pão, o teu sustento. É Ele quem te sustenta todos os dias, querido. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você essa noite que Ele é o pão que te alimenta, um pão que vem do céu. Não é algo, querido, comum, mas é algo sobrenatural. Porque Ele diz que não só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a sua palavra. E Jesus é a palavra. Ele é o pão do céu, querido. Ele é o teu pão. Jesus vai dizer lá em João 8, capítulo 12: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda comigo não vai andar em trevas. Então Jesus vai começar agora aqui a dizer que Ele é outra coisa essencial para mim e para você: luz. Você não fica de vez em quando meio desnorteado, quando dá aquele apagão e você fica sem luz na sua casa? A pior situação é quando você está no banheiro, né? Tomando banho e acaba a energia. As trevas que nos deixam, sem opções. Andar em trevas muitas das vezes vai nos fazer cair. Vai nos fazer, querido, bater a cabeça. Vai nos fazer muitas das vezes tropeçar. Então Jesus está dizendo para mim e para você que Ele é a luz para iluminar o seu caminho. Porque quando diz a palavra que quando Ele veio para fazer o quê? Desfazer as obras das trevas. Jesus nos tirou do império das trevas para onde? Para o reino da sua luz. Porque quando nós estávamos, querido, na nossa vida de pecado, nós estávamos andando em trevas. Você não percebia, talvez eu não percebi, você não percebia, mas nós estávamos naquele momento caminhando a passos largos para poder cair no abismo. Eu estava andando na escuridão. Eu não estava enxergando que no fim do meu caminho tinha um abismo, e eu ia cair lá, e de lá ninguém poderia mais me tirar. Mas Jesus um dia veio, querido, para dizer que eu sou a luz. E no dia que Ele veio, iluminou toda a nossa vida, iluminou a nossa mente, clareou o nosso coração. Nossos olhos foram abertos para enxergarmos que nós estávamos andando em completas trevas. A gente não estava enxergando que ia perecer. Mas Jesus veio para te iluminar, querido, para que você pudesse enxergar o caminho que você deveria seguir. Lá no versículo de número 23, do capítulo número 8, ele vai dizer o que? Eu sou de cima. E agora, eu bebi água boa ou água ruim? Ore por mim aí, tá? É água boa, porque estava gelada. João capítulo 8, versículo 23, ele diz: eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu sou do céu. Então veja que Jesus está relatando para mim e para você, querido, que Ele é do alto. Ele é o ser que veio lá de cima, do céu, que abriu mão do que Ele era, para se fazer como um de nós, para que pudesse entregar a sua vida por mim e por você. Jesus, querido, é o ser celestial. Nós somos terrenos, feitos do barro, somos carnais, propensos para o mal, mas Jesus é lá de cima. Ele é o santo, Ele é o todo-poderoso, Ele é Deus. Ele apenas abriu temporariamente mão de tudo que Ele tinha, para ser como um de nós. Você abriria mão de um dia seu, para viver um dia de catador de lixo? Já pensou, Juarez? Chegar lá depois de um dia de trabalho,
fedendo lixo em casa? Não estou desmerecendo ninguém não, tá, querido? Eu estou perguntando se você seria capaz de fazer uma coisa dessa. Jesus fez, querido. Ele abriu mão de tudo que ele era, da sua grandeza, da sua glória, e veio para ser como um de nós. Um dos mais miseráveis que somos, homens, pecadores. Jesus resolveu que tomar a minha e a sua natureza, porque ele precisava ter sangue, precisava ter carne, para que pudesse entregar a vida dele na cruz. Então entenda que Jesus está dizendo para mim e para você que ele é do alto. Você não serve, querido, a um Deus que veio dessa terra. Você não serve a um Deus que foi inventado pelo homem. Você não serve a um Jesus que foi inventado pelo ser humano, ou que é uma fábula ou um conto de fadas de Bíblia. Não, querido. Ele diz: eu sou de cima, eu sou Deus, e eu fiz como um de vós, porque ele amou tanto, querido, que veio para dar a vida por mim e por você. João capítulo 10, versículo 7, Jesus declara que ele é a porta. E no mesmo capítulo ele vai declarar no versículo 11 que ele é o bom pastor. E aí ele vai então dizer para mim e para você que ele é a porta, querido. Que é a porta que nos vai fazer entrar no céu. E é por isso que eu preciso saber qual é a fonte do Jesus que eu estou seguindo, para saber se esse Jesus que eu estou seguindo vai me levar para o céu. Você não vai conseguir entrar no céu, querido, por janela. Você não vai conseguir entrar no céu por um buraco. Você não vai conseguir arrancar a chave lá de São Pedro, tirar uma cópia para você poder conseguir entrar no céu depois. Não vai ter jeito. Jesus é a porta, querido. A porta que nos leva para o céu. Você precisa entender isso, que Jesus Cristo, querido, é aquele que vai nos levar para passar por esta porta, porque ele vai declarar depois que ele é o que? O bom pastor. E aí Jesus vai começar a comparar que existe o que? O bom pastor e existe o mercenário. O mercenário está preocupado com aquilo que o custódio pode me dar de material. Enquanto o custódio me servir materialmente, ele serve para mim. Na hora que acabar a fonte, eu vou trocar ele pelo Isaías. Esse é o mercenário. Jesus não, querido. Ele é o bom pastor. Ele não está preocupado com o que você pode dar para ele financeiramente, porque ele tem tudo. É por isso que o salmista ele olha para o céu e diz: Senhor, o que eu te darei por todos os benefícios que eu tenho me dado? O que eu posso dar para alguém que tem tudo? E aí Jesus vai dizer que ele não é como um mercenário, porque o mercenário vem apenas com o interesse de ter o seu ganha-pão, vem apenas para tomar posse do material. Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que te ama tanto, que gosta de ficar no meio de vocês. Eu sou o bom pastor que te ama tanto, que eu gosto de andar com vocês. E é por isso que Davi vai escrever no Salmo 23 que ele faz o quê? Aquele que vai nos conduzir pelos pastos verdejantes, vai nos levar junto à fonte das águas tranquilas. Ele vai te levar lá, porque é ele que te guia. Jesus é o bom pastor que diz que ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece o seu nome, conhece onde você nasceu. Ele sabe a hora que dói, onde dói, a hora que você chora. Ele sabe a hora que você não está conseguindo dormir de tanta preocupação. Ele sabe o momento da tua dor, que você se preocupa talvez com um familiar ou com alguém da sua casa. Ele sabe, querido, toda a sua necessidade, porque ele é um Deus presente. Ele é o bom pastor que está no meio do aprisco. Ele é o bom pastor que está no meio da sua igreja. Ele é o bom pastor que se faz presente aqui neste lugar, querido. E você deveria aproveitar este momento para ficar cada dia mais pertinho do bom pastor. Aleluia. Em João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Paulo vai dizer que Jesus ele foi até as profundezas.
E lá ele fez o quê? Zombou da morte. Por isso Paulo escreve um cântico: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Quando Jesus se levanta, que naquele domingo pela manhã, e ele lança fora a pedra do sepulcro, ele venceu a morte. E é por isso que ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que bebe desta fonte, que segue o Jesus verdadeiro, que anda no caminho, nos passos do Senhor, querido, também vai ressuscitar, porque é promessa dele, porque ele disse que eu o ressuscitarei no último dia. As pessoas aí afora vivem as fábulas, né? A fantasia ou a imaginação da reencarnação. Então as pessoas vão se reencarnando, vai e volta toda hora. Tem algumas que ainda dizem que a pessoa volta um animal. Se voltar um cachorrinho tá bom, né? Eu quero ver se voltar um rato. Um dia eu fui no velório da minha tia da minha mãe. E aí a irmã dessa tia, a outra tia, irmã dessa que faleceu, ficou olhando para mim. Ela não me via fazer alguns anos. Aí ela olhou para mim e falou assim: você é a cara do nono. O nono, pai dela. Ela disse: você é a reencarnação do nono. Quase que eu fui lá ver se dá para ganhar um troco por causa disso, né? Mas não ia dar não, né? As pessoas acreditam em reencarnação. Mas Jesus disse, querido, Ele dá a garantia para mim e para você, de que a morte não vai ser o teu fim. Você não vai precisar ficar voltando aqui toda hora para ficar purificando, se renovando. Ou se você foi muito ruim nessa vida, você vai vir numa outra vida viver miserável, para você poder viver uma outra vida bem, para você viver outra dimensão. Não, querido, isso daí é história, é conversa, é mentira do diabo. Jesus disse que ao homem basta morrer uma vez só, e para você que morre nele, ele é a tua esperança de ressurreição e vida. Ele é a tua esperança, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O Jesus chegou lá nas profundezas e a morte olhou espantada para ele. Pastor, a morte olha, querido. Ela tem olho? Não sei, eu nunca olhei para ela. Há quem diga que ela vive de capa preta e tem uma foice, né, na mão dela. E ela achou Jesus ali, o Filho de Deus, aqui no lugar da morte. Mas Jesus fez o quê? Rompeu seus grilhões e ao terceiro dia ressuscitou. Para que você entenda que eu e você temos essa participação. Ele é a ressurreição e a vida, e Ele um dia há de ressurgir a cada um de nós, querido, a cada um de nós, para vivermos lá na glória. Lá no versículo 14, João 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Ele diz eu sou a verdade, não sou uma verdade. Ele diz eu sou a vida, ele não diz não sou uma vida. Ou seja, porque é um alvo só. É Ele, é objetivo, é direto. Então, querido, Jesus para mim e para você é o caminho certo. Se você almeja, querido, chegar para o céu, é só através de Jesus. Jesus também é a verdade. Você nunca vai encontrar mentira nele. Jesus, ele não vai dizer algo para você, querido, hoje e amanhã não vai acontecer. Esse é o Jesus da água suja. Porque existe um monte de gente usando Jesus por aí. Jesus vai te dar, Jesus vai fazer, Jesus prometeu, olha, amanhã vai acontecer, e não acontece nada, sabe por quê? Porque é o Jesus da água suja. O Jesus da água verdadeira, ele não mente para você, ele não faz historinha com você, ele não fica brincando com o seu sentimento. Ele é a verdade, ele é a vida.
E João 15:1, Jesus vai dizer na última expressão, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, diz a palavra, e meu pai é o agricultor, e vocês, cada um de nós, somos seus ramos. Nós estamos todos, querido, ligados na fonte da videira verdadeira, que vai trazendo para cada um de nós, seus ramos, vida. Vai passando para cada um de nós vida, força, graça e misericórdia. Aquele que está em mim tem vida, o Senhor disse. Aquele que está em mim tem vida. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo, diz a palavra do Senhor. E eu vou terminar a minha palavra fazendo a mesma pergunta para você: quem é este? Quem é Jesus para você? O que ele significa? Mansão na mesa está muito pesado? Dá para dar uma esticadinha para frente, custódio? Para mim, por favor, eu vou descer aqui. Me ajudem aqui os obreiros, por favor. Vamos colocar a mesa um pouquinho para frente. Eu pergunto para você que nós vamos participar da mesa do Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é? Você pode responder isso para você agora? Quem é Ele? Quem é esse que muda a tua história? Quem é este que mudou a minha vida? Quem é este que mudou a tua vida, querido? Como você o descreveria? Se alguém estivesse agora no teu ouvido perguntando: fala quem é Jesus para mim, o que você responderia? Sabe por quê? Porque um dia Jesus pegou para os seus discípulos e disse: quem dizem que eu sou? O que estão dizendo de mim por aí? Ah, Senhor, um diz que o Senhor é o profeta. Tem uma turma dizendo aí que o Senhor é o Elias. Ó, tem uma outra turma dizendo aí que o Senhor é isso e aquilo. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, você, quem você diz que Jesus é? Quem você diz que Jesus é? Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus. Você poderia dizer para você: Ele é o meu Salvador. Nesta vida que a gente passa às vezes sendo grato por tantas coisas. Às vezes no ministério a gente é grato por uma pessoa que nos deu a primeira oportunidade. A gente nunca esquece dela. E aí vai passando os anos e fala: olha, eu lembro de fulano, sou grato a ele porque foi ele que me deu a primeira oportunidade, me deu o primeiro empurrão. Se alguém te ajudou financeiramente, teve um patrão que te deu, né, várias e várias oportunidades, você fala: olha, aquela pessoa me ajudou, olha, foi como um pai para mim, nunca me esqueço dele. E vós, querido, quem dizeis que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Nós vamos participar da mesa do Senhor, querido. Esse é o momento mais precioso e glorioso da igreja do Senhor. O pão da vida, a água viva, aquele que deu a vida por mim e por você. Fique de pé, querido.